Hi guys! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos fazer um cartão postal da Chapada, a Cachoeira da Fumaça. Vem! Acabamos de chegar aqui na portaria, ó, algumas informações sobre a trilha e vou mostrar tudo pra vocês. Estamos fazendo sem guia. A entrada aqui, eles pedem uma contribuição. Pelo que eu vi ali, que você precisa assinar um caderninho com o horário de entrada e de saída, para eles terem um pouquinho de controle, pelo menos, né, de quem tá na trilha, porque digamos que aqui é aberto, o controle ali é voluntário. O ICMBio não tem muita ordem aqui, digamos assim. Aí você contribui voluntariamente com o valor, e pelo que eu vi ali, a maioria do pessoal contribui com R$10. E aí vai do que você achar cabível, enfim. Os 2 primeiros quilômetros são os mais difíceis, os mais temidos, todo mundo fala, porque são 2 quilômetros de subida íngreme. Vamos ver como é que vai estar. Perguntamos à moça ali que tá tomando conta hoje. Ela falou que tem aproximadamente 40 pessoas. Eu acho que por conta do tempo, tá? Porque hoje é um domingo, diria que deveria estar mais cheio. A gente achou bastante carro ali embaixo. Aqui, bem pertinho da entrada, é uma área residencial. Então eu achei um pouco complicado para parar carro. Normalmente todo mundo para lá na avenida. A gente encontrou com um morador aqui, perguntamos ele sobre. Ele disse que tem um estacionamento aqui perto que é pago. Não encontrei esse estacionamento. Pelo menos não logo na entrada da trilha. Mas a gente parou lá embaixo. Dá uns 300 metros de caminhada só. Bem tranquilo. E trouxe bastante água, porque já ouvi dizer que não tem muito ponto de água na trilha. Pode ser que hoje a gente encontre, por estar cheio, né? Tem chovido muito. Hoje, por exemplo, tá neblinando bastante, ó. Quase que não dá pra ver a serra em volta. Mas vamos ver se vai ter água e eu vou mostrar toda a experiência pra vocês. A chuva apertou de verdade. Olha o pessoal subindo, onde é que a gente vai.
Aqui tem um mirante, ó. Mas como vocês podem ver, mirante pra neblina. Quem sabe na volta. Seguimos subindo. Tem meia hora já. Ó, aqui deveria ter uma linda vista, né? Se eu não me engano, já acabamos de subir. Se já acabamos, demoramos 35 minutos para subir. Passamos uma galera ali, tava andando mais de boa. Mas também eu acho que a gente não acelerou muito não. Foi num ritmo bom. Mas parece que já acabamos de subir. E aí, teoricamente, temos uma vista linda. Teoricamente. E como deu uma chovida, já parou, graças a Deus, mas caiu uma aguinha. A trilha tá um pouco molhada. Mas assim, não achei nada demais. Claro que quando você pisa no barro e pisa nas pedras, costuma escorregar um pouco. Mas se tiver cuidado para pisar, eu acho que não tem muito problema. Pelo menos, graças a Deus, até agora não tivemos problema. Continua neblinando. Mas pelo menos chuva mesmo. Não está caindo mais. Realmente alagado. E foi aí que nos perdemos. Como dá pra ver um pouquinho, nesse pedaço da trilha existem várias ramificações. E se você não souber exatamente aonde ir, pode sim se perder. Nós só não nos perdemos na ida porque havia um grupo na nossa frente e acabamos conseguindo seguir as vozes. Mas na volta não teve jeito. Esse corredor bem fechadinho, por exemplo, você só consegue ver que tem uma trilha nele quando você chega bem na entrada. Achamos uma parte no telinho. E foi justamente saindo dele que o nosso terror começou e foi quase impossível encontrar o caminho certo para voltarmos para casa. Mas esse pedacinho eu já mostro. Aí, ó, a vantagem de fazer em época de chuva, ó. Tem uma nascentezinha aqui. Quer dizer, pode não ser nascente, né? Pode ser só formação de chuva. Mas tem. Uma aguinha correndo aqui. E, ó, colocamos a capa de chuva e foi mais engraçado. Aí apertou um pouquinho. Aí ele falou, não, vamos colocar a capa. Porque ele tava sentindo muito frio. Ele tava com medo de gripar. E eu até que ainda tava com o corpo bem quente. Aí ele falou, vamos colocar a capa. Foi a conta da gente abrir a capa. Eu vesti a capa. Não deu tempo nem dele vestir a capa. A chuva já tinha passado. E tá só assim, só neblinando mesmo. Mas assim, eu não achei que seja uma neblina que molha a gente, sabe? Porque como o corpo tá quente, que a gente tá caminhando, não vi muito problema. É ruim só pro pisar
porque a gente acaba pisando no molhado. Tem alguns lugares que empoça, tem que ter um pouquinho mais de cuidado para pisar, porque senão molha o sapato. E assim, é a nossa última trilha, né? A gente ainda tem coisa para fazer aqui na Chapada, mas nenhuma trilha mais pesada. Então já nem queria molhar o sapato mais, e também por conta do frio. Porque o meu frio tá no pé. Se meu pé tiver quentinho, vai. E hoje é o dia mais frio que a gente pegou aqui. Além da chuva, é o dia mais frio. Então eu não queria molhar o pé hoje. Tô fazendo de tudo para não molhar. Mas se for, tiver com uma bota impermeável, dá mais certo. Porque você consegue pisar com mais tranquilidade. O William, por exemplo, tá pisando com um pouquinho mais de tranquilidade que eu, que a bota dele é impermeável. Meu tênis não é, né? Então, tô tendo que analisar muito bem aonde pisar para evitar molhar e não ficar com o pé frio. Mas, ó, teve um pedacinho ali, nem gravei, mas teve um pedacinho que deu até um raio de sol. Falei, vem sol! Só que tá bem forte a neblina. Não vai ser fácil esse sol dissipar ela, não. Mas, assim, a trilha, se eu posso dizer assim, ela é bem pavimentada. Não sei se porque passa muita gente, mas ela é bem... Tem os caminhos, sabe? No lugar que tá ruim, que às vezes alaga, o pessoal fez uma rota alternativa. Eu achei bem tranquilo de fazer. Tem rota alternativa em todo pedaço ruim, sabe? Então, assim, tem os lugares certinho de pôr o pé já, mas bem tranquilo mesmo. Achei que fosse pior. Ó, tem uns lugarzinhos que a gente passa, ó. Tá bem alagadinho mesmo. Ó. Então isso dificulta um pouco o trajeto, porque a gente tem que ficar salpicando aonde que vai pisar. Então, além de ser mais demorado, é um pouco mais cansativo. Você tem que ter mais atenção, enfim. Porque eu acho que se não fosse isso, a gente já tinha chegado lá. Falta mais ou menos 1 quilômetro. Pelo meu relógio, né? Bom dia. Pelo meu relógio, falta mais ou menos 1 quilômetro. Então, a gente já teria chegado lá se a trilha tivesse seca. Porque ela é bem plana. Com certeza a gente teria esticado, já tinha chegado lá. Porque depois da subida ali dos 2 quilômetros, é totalmente plana a trilha. É isso aqui que vocês estão vendo. Só que como ela tá molhada... Oi? Mais irregular. É irregular, mas assim, nada demais. Principalmente se ela estiver seca. Se ela estiver seca, muito tranquilo. Só tá complicado que ela tá molhada. Isso aí tá fazendo cair um pouco o rendimento. Mas bem tranquilo, ó, o sol querendo aparecer, mas neblina tá difícil de dissipar. Olha, bem vários pedacinhos alagados, ó. Mas é o que eu falei com vocês, a maioria dos lugares tem lugarzinho de pisar já. Ó, e a gente optou por não fazer com guia, mas eu vi lá na portaria que pra cá, até 4 pessoas, o guia é R$ 250. Então, se tiver com 4 pessoas, dá pra dividir o valor entre os 4. Olha, bem alagado, mas tem os lugares de pisar. Na hora que nós chegamos ali no alto, a gente não sabia que estava chegando nela.
Começou uma chuva. E aí agora que a gente viu que não era chuva. Porque aqui ó, tá limpo pra cá. A gente tá descendo, vamos ver se vai no mirante. Era a água dela. Uma chuva absurda. Não era chuva, era ela. Era ela moiando a gente. Bom, aí foi bom, né, ter vindo de capa. A capa já serviu pra isso, porque muita água, parecia uma tempestade. E um vento danado, aí que a gente percebeu que não era chuva, era ela. Traduzindo, não vão conseguir ver bosta nenhuma dela, porque tá muita fumaça de água. Caraca, que lindo! Que legal! Muito legal! Cara, é surreal. É surreal. Não dá pra descrever. Muito legal. Mágico. Dá pra ver nada. Por cima onde? Ah, tá. Ó, a gente acha que tem que atravessar o rio. O pessoal tá subindo ali, ó. Vamos ver. Acho que agora eu vou ter que ceder, né? Embora já molhou um pouquinho o tênis por conta da chuva que ela causou. Mas aqui com cheia dá pra um banhozinho, ó. Legalzinho o rio. Ó. Bora molhar. Não, amor, depois você escorrega. E é isso. A única coisa que eu sei sobre isso é que pelo menos a volta vai ser mais fácil. Ali, vida, é por ali, ó, não te falei? O pessoal atravessando lá, ó. Não precisava ter molhado de sapato, não. Molhando o sapato, a volta vai ser mais fácil. A visão daqui é bem bonita, ó. Que como tá ventando pro outro lado, aqui tá relativamente limpo. Quer dizer, começou a subir agora, né? Mas relativamente limpo. Pronto. Só porque eu falei que começou a subir.
Ó, aqui é a pedra onde a gente tira foto. Que dá uma ilusão. Ai, ela tá subindo agora, que linda. Cara, quando venta e ela sobe é fantástico. E o vale ficou limpo. Olha que bonito que tá. A visibilidade, eu acho que na câmera não vai dar pra vocês verem, mas assim, a visibilidade tá longe. Tá muito legal. E ó, molha muito. Agora minimizou um pouco o vento. Porque como o sol começou a aparecer, até tava com sol aqui agora mesmo. Minimizou um pouco o vento, mas ó. Molha demais nos mirantes lá, ó, tá vendo onde tem um pessoal? Ali você consegue ver um pedaço da queda aqui, de frente. Mas assim, pra foto é terrível, porque como vocês estão vendo aí, molha bem. Mas é lindo quando ela venta assim e sobe a água toda. Mas parece chuva. E assim. Ó, sobre a travessia do rio, a gente atravessou ali molhando, vocês viram, né? Mas tem um pedacinho aqui que molha bem pouco, ó. Um pouquinho pra cima no rio. Embora eu acho que eu gostei bem de ter molhado o tênis, que vai facilitar 70% da trilha pra mim agora. Mas dá pra passar aqui sem molhar. E aí agora vamos pegar a trilha de volta, que vai facilitar muito a minha vida. Porque como eu já tô com o pé molhado, eu não vou ter mais receio nem problema de pisar em lugar nenhum. Então, a volta vai ser bem mais rápida. E principalmente porque os 2 últimos quilômetros são só descida, né? Então, mais fácil. Ó, acho que dá pra ver na câmera. Aqui já tá pegando a chuvinha dela de novo. Considerações a fazer. Não subimos o drone. Achamos muito arriscado, muita água, muita neblina. E ela não tem muita direção de onde ir. E o vento, venta demais. Venta muito. Então assim, água e vento. Poderia não ter um drone depois para contar a história. Então eu prefiro meu drone bem, porque perdê-lo por um take. Vou ficar devendo essa para vocês. Venta muito. Muita direção de água. Como vocês viram, na hora que a gente chegou, ela estava muito no canto direito, nos mirantes do canto direito. E aí, quando a gente atravessou o rio, passou lá pro lado esquerdo, que é esse último que eu mostrei ali, onde é a pedra, que o pessoal tira foto e tal, ali naquele pedaço estava molhando muito na hora que a gente chegou, muito. E aí passou um tempo e amenizou. O tempo deu uma firmada, né? O sol parece que ficou um pouquinho mais forte, ajudou também, deu uma esquentadinha. Mas na hora que a gente chegou tava molhando muito. E como tinha muita gente, porque acho que eu comentei com vocês no princípio do vídeo, que a gente perguntou à moça, ela falou que tinha mais ou menos 40 pessoas na nossa frente. Oi? Isso, antes da gente. A gente passou por umas 10 ou 12, né? Pessoas durante a trilha. E aí, com pouco, a gente sentou e foi comer. Eu trouxe um casaco, vesti o casaco, porque eu tava com muito frio mesmo na hora que a gente chegou. E aí minha mão tava congelada. E aí a gente sentou, comeu. Quando a gente olhou pra trilha, porque do alto dá pra ver, né? O pessoal atravessando, meio que atravessando o rio por ali. Tinha uma galera vindo, umas 20, 25 pessoas. E não era a galera que a gente passou, né? Durante a trilha. Então foi mais gente.
E chegou muita gente. Então, assim, para subir o drone no meio de muita gente também é um caos. Porque muita gente, o povo, não é todo mundo que tá acostumado e também precisa de espaço. Enfim, tinha criança no meio. Uma loucura. Aí a gente resolveu realmente não fazer esse vídeo. Mas pelo fato de ter criança, comprova para vocês que a trilha é muito tranquila. Assim, né? Não é para qualquer um. Por causa que a subida ali precisa de um pouco de pique. Mas se a pessoa subir bem, o resto da trilha é macio. E eu tô indo muito melhor na trilha, porque agora, ó, posso molhar o pezinho, já molhei tênis, então diminuiu o meu esforço assim, 70% do problema que eu passei para vir de não poder molhar. Molha agora, tranquilinho, mas vai demorar bem menos tempo para poder terminar a trilha. Considerações para fazer sobre a trilha. Se tiver sol, chapéu, protetor solar, muito protetor solar, resguarde, até uma sombrinha se você querer, porque ela é o tempo inteiro no sol. Então assim, eu acho que isso torna uma trilha difícil, porque igual como a gente fez a fumacinha, é longa, tem muito declive, muita pedra, muita coisa, mas eu não fiquei tão cansada na fumacinha quanto eu ficaria aqui se estivesse com sol. Porque a gente já fez, por exemplo, o Rei do Prata. Na Chapada dos Veadeiros, são 14 quilômetros. 4 quilômetros a menos que na fumacinha. A gente ficou muito mais cansado do que na fumacinha. Porque no Rei do Prata é no sol. E, cara, trilha no sol cansa. E olha que, assim, uma boa parte do percurso do Rei do Prata tem água, né? Cachoeira pra gente poder nadar, enfim. Mas no sol o tempo inteiro isso desgasta muito, muito. Então aqui eu acho que é uma trilha pesada para você fazer em um dia de sol. Então, se o dia estiver limpo, pense em boné, chapéu, protetor, entendeu? Para tentar minimizar. E assim, quanto mais cedo começar também, melhor, né? Porque aí fica o sol mais brando. Embora aí você vai ter que voltar muito tarde para pegar o sol da tarde brando. Mas enfim, se pelo menos um trecho conseguir minimizar o sol já é bom. Porque hoje, por exemplo, não tinha sol, mas a gente começou, era 10h30 da manhã. Então assim, se tivesse sol, ia ser doído subir. Mas enfim, agora, se tiver frio, o ideal é que traga, marcando chuva, né? Capa de chuva, porque eu acho que faz muita diferença. Porque se a gente não tivesse com capa, a gente teria se molhado mais por conta dela e não por conta de chover mesmo, porque até que não choveu, graças a Deus, mas lá nela parece muita chuva real. Então a gente teria se molhado. E como venta, o vento com a roupa molhada esfria muito. A gente tava ali com as mãos doendo de frio. Então o ideal seria realmente a capa de chuva. Onde a capa de chuva molhou, que foi nas mangas, principalmente, a gente ficou com a mão empedrada por conta do frio. Então, ou trazer um agasalho ou a capa de chuva é muito legal. Eu não passei por isso, por exemplo, porque imaginando ali, eu escutei uma moça falando: molhei aqui igual molhei nas cataratas. Realmente, da última vez que eu fui nas cataratas, eu nem cheguei perto da queda. Uma que eu já tinha ido lá mais vezes e outra que eu falei, não vou lá molhar. Que é a primeira vez que eu fui, eu não molhei não. Tava branda a quantidade de água. Só que a diferença de clima é outro. Lá no Paraná, no inverno faz frio, beleza. Mas a época que as cataratas estão cheias
é calor, então é gostoso, sei lá, se molhar, você se refresca. Aqui não tá bem assim. Essa época, pelo menos, tá fazendo frio. Então, se você se molhar lá, o vento pode dificultar muito até você pegar a trilha de volta. Pra talvez esquentar o sangue, né? Porque como a trilha é tranquila, às vezes nem vai esquentar. Então, tem que se atentar a trazer uma blusa, capa de chuva, enfim, pra não passar muito perrengue. E tô amando, tá? Fazer a trilha de volta molhando o pé. Melhorou. Tanto que assim, tô falando com vocês e andando aqui na boa, porque se precisar molho o pé, enfio o pé no barro. Tá tudo certo. Arrependi de não ter feito isso na vinda. Tinha demorado menos pra chegar aqui. E eu tô torcendo, rezando, porque o tempo firmou, a neblina deu uma sumida boa. Eu tô rezando pra chegar a gente chegar ali nos mirantes. Tinha 2 mirantes, não foi, amor, que a gente passou? Pra poder que eles estejam abertos. Porque na hora que a gente passou tava muito neblinado, né? Eu espero que eles estejam abertos pra gente conseguir ver, saber como é a vista. Porque parece ser bem bonito. É alto, né? E outra coisa, tô conversando com vocês aqui vendo que eu espero que os vídeos estejam bom. Porque tem uma lente não, tem uma película na lente da câmera. Coloquei pra proteger, né? Eu tô vendo que ela tá toda embaçada. Eu espero que os vídeos estejam ficando bom. Se não tiver, gente, se estiver ficando embaçado, vocês me perdoam. Mas não tem muito o que fazer. Porque como molhou pra caramba, pelo jeito tá na hora de trocar a película, né, Jéssica? Jogar essa fora e colocar outra, que a cola já foi pro saco. Mas enfim, ó. Agora já tá bem sem neblina. Já tá mais tranquilo de fazer. O sol tá querendo, assim, dar as caras. Mas eu acho que não vai surgir, não. Que já são 3 horas da tarde. Que tinha de esquentar, já esquentou. A outra recomendação. Essa é praxe para qualquer passeio, mas se você vier feriado, alta temporada, alguma coisa assim, você vai ter que ter um pouco de paciência para poder tirar foto na pedra. Porque é uma loucura. Eu acho que devia ter umas 60 a 80 pessoas ali. Até que tem espaço para todo mundo, é grande. Todo mundo para 400 pessoas, igual a menina falou com a gente de manhã, eu não sei. Mas pra gente que tava ali, tava ok. Só que você tem que ter paciência para esperar o coleguinha tirar foto. Que não deu, fez de novo, enfim. Então tem que ter um pouquinho de paciência, um pouquinho de respeito com o coleguinha, porque não é fácil. Se tiver cheio, na hora que a menina falou comigo que teve dia igual no carnaval desse ano, ela falou que chegou a entrar 400 pessoas. Eu falei, ai meu Deus, como que pode? Como que cabe? Então assim, tire foto na pedra se você não tem medo, né? Porque tem gente que tem medo de chegar perto. O William não quis tirar, por exemplo, ele morre de medo. Então se você não tem medo, mas saiba que assim, não demore e tenha paciência com a foto do coleguinha, que normalmente o pessoal vai fazendo fila. Tem um sem educação que enfia na frente, mas assim, com todo carinho vai. E a gente escutou um guia contando que se ficar 1 mês sem chover aqui, que ela praticamente seca. Então analise quando vocês vierem pra cá, se for época de seca, se não tiver chovido há muito tempo, procurem saber, caso vá fazer sem guia. Que se for fazer com guia, o guia já vai saber para te informar. Mas se for fazer sem guia, já procure saber com os moradores, na pousada, se tem água, como que tá o fluxo, para saber se vale a pena a visita. Agora você fala, não, eu quero ir mesmo para ver o vale, porque o canyon é alto, é lindo, beleza. Mas agora para você ver a água na cachoeira, não é qualquer época do ano que você vai chegar aqui para ver. Porque o guia falou que se ficar 1 mês, e olha que 1 mês não é muita coisa. Se ficar 1 mês sem chuva, você já não consegue ver água nela, que ela praticamente seca. Os outros rios do Capão não acontece isso, mas nela acontece. Então assim, tem que ficar atento a isso aí, pra você não fazer o passeio pra cá em vão. Olha, nessa parte aqui que tem
essas pedras e um pouquinho de planta, a gente se perdeu. A gente se perdeu um pouco na vinda, mas entrei num caminho errado, falei, não é por aqui, porque tem lugar que vai ficando fechadinho. Parece que tem uma trilha, se eu achar uma que eu mostro. Parece que tem trilha, mas vai ficando fechadinho no fundo. Aí a gente voltou, aí com um pouco eu consegui achar que é a parte da escadinha. Vocês lembram onde eu brinquei? Ah, a parte gourmet, tem um pedacinho gourmet, é na escadinha, logo à esquerda. Bem no fim das pedras assim, ó. Você vai andando e você não tá vendo a trilha. Eu não vou chegar lá porque já tá longe. Mas você vai andando assim, você não tá vendo a trilha. Aí logo à esquerda, você chega na beiradinha, você vê a escadinha. Aí você sabe que é por ali. E aí pela volta agora a gente se perdeu. Aí o William subiu o drone pra gente poder achar aonde que tá o caminho. E aí é bom alertar vocês disso, tá vendo? Que são vários caminhos que dá pra passar aqui. Uns pode ser trilha que gente fez e outros pode ser trilha que a água fez, né? E aí, nossa, que passarinho lindo que passou aqui. E aí agora a gente não encontrou. Eu sabia que era subindo. Falei com ele, é subir no sentido esse pico aqui que vocês estão vendo. Mas a gente não encontrou a trilha. E aí eu fiquei pensando assim, às vezes eu tô achando que é subindo, mas como tava com neblina, não é subindo, né? Aí ele subiu o drone pra gente ver e falou que é subindo mesmo. E a gente vai procurando aqui a trilha até encontrar. Mas aí, na ida, é o que eu falei. Vocês podem ir seguindo, tá vendo que tem uns caminhozinhos assim? Vocês podem ir seguindo até lá no final. À esquerda vai ter a escadinha, vocês vão saber que tá no lugar certo. E agora na volta, por aqui, lembrem-se de que é subindo sentido aquele pico ali. Ó, tá vendo que faz uns caminhos? E aí a gente nunca sabe pra onde que tá. Ó, aqui tá bem ruim. Eu acho que não era aqui que subia, mas tudo bem. É pra cima, então tem que subir. Ó, e aí tem um caminho aqui que também parece que é achado, ó, que tem outra trilha ali. Oi? Pois é. Ó, aqui não tá bom. Ó, tá vendo que tem trilha pra cá? Tem trilha pra cá? Nesse ponto dá pra se perder. Oi? É a esquerda, não é? Pois é. Sentido aquele pico ali. Ó. Tá vendo? Tem trilha pra todos os lados aqui. Dá pra se perder muito fácil. Então vocês vão pegando o caminho sempre sentido ao pico. Eu tô contra ele agora pra me sair do meio do mato, que aqui não tem jeito de subir, ó. Aí eu tô indo nesse pedaço aqui pra pegar quando começar a subir pra lá. É muito fácil perder aqui, porque tem muito caminhozinho. Ó, tem trilha pra cá ali, tá vendo que tem um caminho passando ali? Tem trilha pra cá. E aqui não, aqui ficou ruim. Não é dá pra ir. Passa por aí mesmo. Ah, então vem. Ó, tá vendo que o mato já tá pisado aqui? Mas gente já se perdeu nisso aqui. É, né? Ó, tem um caminho aqui, ó, de mato pisado aqui, que dá lá nas pedras. Tem um aqui. Ah, eu lembro da gente passando aqui. Aqui eu lembro, nessas flores. A gente passou por aqui na vinda. Vou passar por baixo, que ali tá bem fechadinho. Ó. Me economizou muito tempo e esforço pisar na água. Muito. Oi, sol! Ó, e todo lugar que a gente anda tá com uns matos pisados. Acho que é de gente que se perdeu também, ó. Agora a gente tá na trilha. E aí eu vou passar um vídeo pra vocês aí de onde que é a planície que a gente pode se perder, pra vocês entenderem mais ou menos como que é. Mas ó, é sentido esse pico aqui.
Ó, e aqui a gente já ia entrando errado, ó. Na hora que a gente entrou, que o William falou, ó, viu no drone que tava errado. A gente já ia entrando por aqui. Não é, é sentido aquele cume ali, ó. Nos perdendo 2 vezes, é mole? Não bastou uma, ainda bem que tem o drone pra guiar. Senão, tá lascado. Paralelo, paredão. Olha por que eu tô falando que é fácil se perder, ó. São duas trilhas totalmente diferentes, ó. Então é bom saber pra onde ir. Engraçado que na vinda a gente veio sem problema. Só lá perto da escadinha que a gente perdeu um pouco. Perdeu assim. Custou pra achar onde que entrava. Agora que tá dando problema, mas olha, tá vendo? São várias entradinhas. Eu já dei referência pra vocês, ó. Aquele pico ali, se o negócio estiver enfurruscado aí, não vou conseguir fazer muita coisa, não. Ó, tá vendo? É pra cá. Mas tem trilha pra cá. Ai, como é bom molhar o pé. Sem preocupação. A minha dica é essa, gente. Se tiver molhado, molha o pé. Logo na ida. Economia de energia. E de tempo. Agora a gente começa a circundar o pico que eu falei pra vocês, ó. Que se eu não tô muito doida, depois eu confirmo. Mas eu acho que é logo atrás dele que a gente começa a descida. E é exatamente, ó. O pico tá aqui atrás, a gente vai circundando ele. É ele atrás dele que a gente desce, ó. Que esse pedacinho aqui é o que a gente entra pouca coisa dentro da mata pra já começar a descida. Assim que a gente acaba de subir, fecha um pouquinho a mata. E aí que depois que abre ali. A gente já tá quase chegando na descida. Ó, fecha um pouquinho, tá vendo? É o único pedaço da trilha que é um pouquinho mais fechado. Mas assim, não dura 2 minutos aqui dentro também. Então, não dá pra falar que vai proteger do sol, não, que é muito pouco esse pedaço aqui. E aí, a gente já começa a descida. É aqui a cabaninha que a gente viu? Na hora que a gente veio, a gente viu uma cabaninha aqui que eu falei que devia ser pra proteger da chuva. Olha, ou deve ser pra bicho também, não sei. E ainda tá bem neblinado. Pra baixo, acho que não vai dar pra ver. Que a gente já tá chegando em um dos mirantes que a gente passa. Mas tá com bastante neblina ainda. É, mas vou falar um negócio com vocês, tá bonito, viu? Caraca, bicho, tá muito legal. Espero que na câmera esteja dando pra ver do jeito que a gente tá vendo. A neblina no meio do vale. Tá um espetáculo, cara. Que legal. Olha isso. Olha isso, que legal. Muito massa, o sol batendo lá no fundo. Ó, e aí com a vista bonita começa a descida. E o problema da descida agora é que ela tá mais molhada do que tava mais cedo, porque neblinou muito. Então, muita atenção para descer, para não escorregar e causar um acidente. Mas
é até tranquilo, é bem feito escadinha, sabe? Esse pedaço aqui eu acho que eles fizeram, meio que pavimentaram, sabe? Tem alguns pedaços que você vê que foi feito, que foi colocado as pedras, que é uma escadinha mesmo, mas claro que ó, pisa na areia, pisa na pedra, escorrega, não tem como. Mesmo quando tá seco, pisar na areia, pisar na pedra, ajuda a escorregar. E olha o mirante. Na hora que a gente passou aqui, tava tudo branquinho, não tava dando pra ver nada. Até que assim, ó, tava branco. Não que tenha melhorado assim, nossa. Mas o sol ali no fundo, batendo na neblina, tá legal. Bora. Temos 2 km ainda pra descer. Olha, escadinha, tá vendo? Quê? Cuidado com o joelho, tornozelo. É, cuidado com o joelho, tornozelo, tá vendo? É feita, é uma escadinha, mas são pedras, né? Se pisar errado aqui, pode torcer, causar um problema. Tem uns lugares que já tem a cava do pé, tá vendo? Principalmente para subir tem a cava certinha. Ó, aqui ó, as cavas dos pés. Começamos com um sereno, estamos terminando com um sereno. Começou a serenar à medida que a gente foi chegando na metade da descida. Na cidade tá bem... É aquela névoa que a gente tava vendo lá em cima, né? A gente demorou 1h35 para descer. Demoramos 1h45 para subir. Para descer todo Santa Ajuda, né? Mas se tirasse a parte que a gente se perdeu, foi aí no mínimo uns 10 minutos, teria diminuído o tempo da descida. Mas assim, para descer é bem mais tranquilo do que para subir. Como eu disse, precisa de atenção, mas nada demais, bem tranquilo. Para subir é mais complicado, embora a gente subiu direto sem parar. Muita gente precisa parar para tomar um fôlego, tomar uma água, né? E por falar em água, a gente levou acho que 2,5 litros de água. Não bebemos tudo, mas também porque tava fazendo frio. Eu acho que se tivesse com o sol fazendo calor, a água ia ser pouco. Porque assim, quase acabou. Então, estamos esperando ali para preencher o horário da descida, para terminar real o nosso passeio. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um comentário aí pra mim se você já fez essa trilha. E depois, se você fizer usar alguma dica minha, também deixa um comentário aí pra gente saber como é que foi a sua experiência, que eu espero que vocês não se percam. Beijo. Bye.